Oi gente, tudo bem? Hoje eu queria trazer para vocês aqui uma opinião sobre esse papel da Philipperson, que é o da linha profissional de 30 gramas, 30% de algodão. Ele possui 200 gramas, é o dito branco natural. Esse pacote vem com 20 folhas, ele é ácido free e ele é considerado multimídia. Aqui no verso a gente fica sabendo que ele é produzido com 30% de fibras longas de algodão, o que dá um aspecto bastante acetinado para o papel. E ele é mix media, então ele seria trabalho ideal com tinta óleo, acrílica, guache, pintura, crayon, grafite, nanquim. Não... Ele não é o ideal para fazer aquarela, mas eu comprei ele para treinar aquarela. Eu tô na minha última folha do bloco e eu vou mostrar mais ou menos como que ele se comporta. Ele é um papel daquele chamado branco natural, então ele tem essa cor creme, que não é um creme, mas que também não é branco, sabe? É parecido com a cor de dente natural, que a pessoa tem um dente claro, mas que não faz clareamento. Não sei se essa foi a melhor, assim, comparação, mas eu sinto que esse papel ele é muito parecido com isso. A grande diferença desse papel pro papel de aquarela é que ele é fino. Ele é bem mais fino, né? Porque ele só tem 200 gramas. E como ele tem essas fibras alongadas, a textura dele é igual, tanto na frente quanto no verso. Tu já sente a diferença desse papel para um papel de aquarela quando tu vai riscar nele. Enquanto o papel de aquarela trava o risco que tu vai fazer a lápis ou a lapiseira, esse aqui não, ele simplesmente ele desliza, sabe? Ó, vou fazer duas formas aqui pra vocês. E a cor fica bem mais escura do que no papel de aquarela. Esse grafite que eu tô usando, ele é HB, então ele não é um grafite que costuma ficar dessa cor, ele normalmente ele fica mais claro. Mas assim, a olho nu, dá pra perceber bastante a diferença, que ele tá bem mais escuro. Vou passar aqui uma cor para vocês sentirem. A maior diferença é a forma como ele se comporta com a tinta. Que as manchas que ele cria são bem características e bem diferentes umas manchas normais. Eu gostei muito desse papel para treinar aquarela por algumas características próprias dele mesmo. Por exemplo, ele não é um papel que absorve muita água muito rápido. Por exemplo, eu vou umedecer aqui só para ver a expansão dele, ó. Ele normalmente ele fica mais concentrado, assim. Então tu não tem um nível de absorção tão rápido, tu não tem aquela expansão que às vezes é brutal num papel melhor de aquarela. Por exemplo, se tu pega um papel da Monval ou o próprio papel de aquarela dessa marca, ele já expande a aquarela. Isso para quem tá iniciando pode ser bastante complicado, porque a pessoa, eu vou pintar aqui uma florzinha, sabe? E ela tá treinando como é que a tinta se comporta, como que ela reage no papel. E tu tendo uma expansão assim muito brutal, por exemplo, às vezes tu pode ficar meio frustrado ou perdido, ou pode achar que, por exemplo, não era isso que eu queria, não
não era o resultado que eu queria. E assim não, assim tu tem um papel bem mais em conta. Esse bloco de 20 folhas eu não paguei nem R$16, se eu não me engano. Tu tem um papel bem mais em conta para estudar mesmo. Eu usei muito esse bloco para estudar. Tu não consegue estudar camadas, né? Que é o que muita gente busca estudar na aquarela em primeira instância. Só que a pessoa que nunca teve contato com essa tinta, eu às vezes prefiro até dizer assim, não que eu seja uma grande pintora e tal, mas eu prefiro até que seja uma coisa mais concisa, que não seja uma expansão tão grande, que seja vamos dizer assim, algo mais básico, até para não assustar em primeiro momento, porque a aquarela tem muita peculiaridades. E eu considero a principal delas esse fator que ela não reage como as outras tintas. E isso pode deixar as pessoas muito frustradas, sabe? Em um primeiro momento. Ó, esse papel ele tem uma cobertura boa. Eu acho que agora pintando com a tinta mais escura, que seria a preta, vocês conseguem ver bem. Ele normalmente tu consegue uma camada homogênea. Nós normalmente não buscamos isso aqui na aquarela, porque entre esse traço mais escuro e essas diferentes tonalidades é que normalmente é construído o desenho. Mas ele te possibilita isso. E assim, custo-benefício para um papel bom para estudo, porque às vezes a gente acaba estudando naquele papel de 180 gramas, né? Ou da Canson, ou da Tilibra também, que é muito bom. E ele não mancha, né? Ele normalmente parece que tu tá pintando com qualquer tinta, tu não tá pintando com aquarela. Ele simplesmente pinta, como se tu diluísse um guache ou diluísse a própria tinta acrílica. E aqui não, aqui tu tem um papel que produz manchas e que é fácil, sabe? Que ele não trava o pincel. Vocês estão vendo que eu tô usando aqui um aquabrush, que ele não tem já uma ponta tão legal assim. Ele tem uma ponta mais plastificada e ele não faz tantos movimentos, sabe? E então tu acaba tendo mais liberdade. Não é uma coisa tão concentrada, tão concisa. E eu queria mostrar pra vocês que dá sim pra dar uma boa estudada e dar essa dica. Eu utilizei esse bloco para fazer aqueles cartões que já tem vídeo no canal e eu vou deixar linkado aqui embaixo. E utilizei para os meus estudos. Ele foi o bloco que mais me durou de aquarela, assim. Então a relação custo-benefício dele é muito boa. E como ele tem essa coisa do algodão, ele não seca tão rápido. O que possibilita, principalmente para quem é novo na aquarela, poder mexer nela, consertar ela. Principalmente quem tem dificuldade em segurar o pincel, em fazer o movimento, sabe? Tipo, eu consigo ir, voltar, ver se eu tô com tinta suficiente, se eu não tenho tinta suficiente, vir aqui rapidamente, porque ele não vai secar instantâneo mesmo no calor. Só em termos de comparação, o Monval
No calor, que é aquela outra linha mais barata, o Aquarela, eu não testei ela no calor. Mas no calor aqui do sul, de 30, 32 graus, ela seca quase que instantaneamente. Enquanto esse aqui não, ele mantém a umidade um tempo a mais. Tu pode utilizar os dois lados desse papel, que nem o papel de aquarela, só que esse aqui enruga. E ele enruga bastante, ele não enruga pouco. Como é estudo, isso não faz tanta diferença. Mas fiquem avisados. É isso. Eu espero muito que tenha sido útil para vocês. Um beijo grande. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo. Até o próximo. Tchau, tchau.